Estamos iniciando mais um programa Estética em Dia. Você pode nos acompanhar nos canais 126 da TVRO, da Embratel, 85 da Sky Livre e também pode nos assistir no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, no YouTube. Hoje estou aqui com o Dr. Danilo Almeida, que é médico, pós-graduado em nutrologia e especialista em emagrecimento e longevidade. E hoje o Dr. Danilo vai falar com a gente sobre alguns assuntos que afetam as mulheres. E o tema principal desse programa é reposição hormonal. Seja bem-vindo, Dr. Danilo, mais uma vez. Olá, Daniele. Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui mais uma vez para esclarecer essa dúvida que é muito comum com as mulheres. Isso. E vamos começar, doutor, perguntando algo importante. Quando eu sei que comecei a menopausa, o climatério, ou quando eu sei que preciso repor, que sintomas? Então você vai falar um pouco para a gente sobre tudo isso. Para iniciarmos, é importante eu falar do climatério. O que é o climatério? O climatério é o período que marca o fim da idade reprodutiva da mulher e o início da idade não reprodutiva, né? O climatério ele tem 3 fases: a perimenopausa, menopausa, que é muito falada, e a pós-menopausa. Na perimenopausa, a gente já começa com alguns sintomas, né? Que sintomas são esses? Os fogachos, aquele suor excessivo, transpiração excessiva, a diminuição da energia, distúrbios do sono, piora na composição corporal, ganho de gordura, né, excessivo, piora na saúde óssea, na saúde cardiovascular, entre muitos outros sintomas que a gente observa aí nesse período do climatério. E esse no período peri? Isso, já começa no período perimenopausa. Certo, aham. E aí, sabendo que estou com esses sintomas, me identifico que estou no climatério, né? Que é no período perimenopausa ou na menopausa. Eu não saberia ainda distinguir isso. Quando eu entendo que eu preciso fazer a reposição hormonal? E quais são esses hormônios que a gente precisa repor? A reposição ela deve ser iniciada quando iniciam-se esses sintomas, né? Ela tem mais indicação quando os sintomas são muito exacerbados, né? A pessoa sente um incômodo muito grande com esses sintomas, que afeta o dia a dia, ou quando começa muito cedo, né? Que a gente fala de menopausa precoce, né? Quando começa muito cedo e quando os sintomas são muito exacerbados, a gente tem uma indicação aí de iniciar essa reposição. Porque algumas mulheres vão ter os sintomas, mas não vão atrapalhar e... né, elas vão seguir a vida. Exatamente, vão seguir a vida e não vai ter necessidade de repor. E quais são esses hormônios? Existem hormônios específicos? Os hormônios que a gente repõe são os hormônios que são produzidos normalmente na mulher, né? Que é o estrogênio, progesterona e testosterona, né? Principalmente o estrogênio e a progesterona, que são reguladores ali do ciclo menstrual da mulher, que desenvolve características femininas e que atuam na saúde reprodutiva da mulher, né? O estrogênio ele está ligado à ovulação, está ligado à circulação do endométrio, a progesterona está ligada à formação do endométrio, né? Que é a camada ali interior do útero, preparando para uma gestação, né? E a progesterona ela é importantíssima nesse processo de gravidez porque ela que mantém a gestação, né? Tanto que quando a progesterona cai no ciclo menstrual feminino é o momento que ela menstrua, né? Então a camada ali do endométrio ela descama e menstrua, né? Para renovar aquilo para um novo período fértil na mulher, né? E aí a gente tem a progesterona, que atua nessa parte, e a testosterona, né, que envolve a saúde e função do ovário, saúde cognitiva, osteomuscular também, né, e são esses hormônios que a gente tenta repor durante a reposição hormonal desse período. Doutor Danilo, e quando começar a repor esses hormônios? Como eu falei, quando iniciar esses sintomas, e esses sintomas, né, causar algum efeito assim,
são muito intensos, né? Ou quando a menopausa é muito precoce, né? Antes dos 40 anos. Então, a gente começa a repor de acordo ali com os sintomas, né? Com a intensidade deles e até a melhora dos sintomas, né? Quando a gente tem a melhora dos sintomas ali, a gente mantém o tratamento e vai acompanhando essa mulher ali por este período. Certo, então não é uso para o resto da vida, ela vai usar enquanto aqueles sintomas estão bem acesos. E existe uma fase em que esses sintomas eles ficam mais brandos? Existe sim, que é na pós-menopausa, né? A menopausa, ela é o marco, né, da última menstruação da mulher. Ela é confirmada 12 meses depois, né? Com 12 meses consecutivos sem a mulher menstruar, a gente sabe que aquela última menstruação foi a menopausa dela, né? E aí a menopausa é esse marco e a pós-menopausa, né? Geralmente os hormônios eles já estão baixos ali e já começam a não causar tantos sintomas, porque os sintomas são causados pela desregulação desses hormônios, né? Uma hora está um pouco mais alto, outra hora está baixo demais. Quando eles estabilizam, os sintomas tendem a regredir. Engraçado, eu achava que era pela baixa dos hormônios, mas não é. É desordem hormonal. E aí, pós-menopausa, então, eles estão em baixa, agora esses sintomas diminuem. Isso, os principais sintomas que diminuem são esses fogachos, né? A falta de disposição, mas alguns eles se mantêm por conta desses hormônios que têm efeito, né, para melhorar. Uhum. Então, assim, se isso for essencial para a mulher, né, a gente precisa continuar repondo. Perfeito. Tá. Quem não pode fazer reposição hormonal? Existem riscos e algumas pessoas que não podem fazer? Existem riscos, sim, tá? E os riscos estão principalmente atrelados às contraindicações, né? As contraindicações absolutas são mulheres que têm câncer de mama ou histórico de câncer de mama, ovário ou endométrio, mulheres que têm histórico de trombose, né? Propensão a ter mais trombos, formação de trombos, mulheres que têm doenças graves do fígado e dos rins, né? São algumas das contraindicações absolutas. Então, os riscos estão relacionados justamente a isso, né? Formação de trombo, câncer de mama. Então, mulheres que têm esses históricos, elas têm a propensão de ter esse câncer. Então, os riscos são maiores nessas mulheres. Falando, esse mês a gente iniciou o mês da campanha contra a prevenção do câncer de mama. Então, mulheres que já tiveram câncer de mama, elas não podem fazer essa reposição hormonal, certo? Não podem. É contraindicação absoluta, né? O câncer de mama está relacionado principalmente à reposição combinada, né? De estrogênio e progesterona, porque a progesterona vai ter mais influência nas mamas e aí no tecido mamário. E como o câncer de mama é uma célula, né, cancerígena que é estimulada pela progesterona, isso aumenta, né, a chance dela crescer. Como se fosse um alimento, né, para a célula cancerígena. Perfeito. Doutor, você falou aí dos riscos e de quem não pode fazer. E quais seriam os efeitos colaterais para quem fez? Os principais efeitos colaterais, além de aumentar, né, o risco dessas contraindicações que eu falei, ela pode causar náuseas, retenção líquida, dor de cabeça e alguns sangramentos excessivos e irregulares. A gente tem algumas perguntas, doutor, que os nossos telespectadores e seguidores no Instagram fizeram. A primeira pergunta é: tenho hipotireoidismo? Acho que foge um pouco da questão de climatério, né? Preciso repor e em que devo ficar atenta? Quando a gente fala de hipotireoidismo, a gente está falando de hormônios da tireoide, né? É um hormônio que, se você tem hipotireoidismo, né, que tem que ter o diagnóstico realmente, você tem que repor, tá? Mas aí precisa investigar melhor qual a causa, né, para a gente ver se a gente indicação. Pode... Exatamente. Porém, é um assunto muito mais brando, né? E aí tem uma pergunta que é bem interessante. Eu estou na menopausa, minha mãe teve câncer
Com esse histórico familiar pregresso, eu posso repor? É muito interessante porque é uma pergunta muito feita, tá? O câncer na mãe não é uma contraindicação absoluta, então você tem que avaliar risco-benefício, tá? Você pode repor, tá? A contraindicação absoluta é se você teve câncer de mama, né? Ou de endométrio, ou de ovários, né? Isso é contraindicação absoluta. Então, os outros casos, você tem que pesar risco-benefício, tá? Principalmente quando a mulher tem mais de 60 anos, aumenta muito os riscos, né, de ter esses efeitos que a gente não deseja aí durante a reposição. Então, a indicação é quanto mais jovem, iniciais os sintomas, melhor repor. Isso, quanto antes iniciar, por isso que a gente já fala quando iniciar os sintomas, já no início do climatério, né, na perimenopausa, a gente já pode ir ajustando, né, esses hormônios para diminuir os sintomas, melhorar a qualidade de vida da mulher, né, e diminuir os riscos também. E diminuir os riscos. Muito bom, doutor Danilo, esse assunto. Você tem alguma mensagem para falar para essas mulheres que começaram a sentir esses sintomas? Claro. Eu acho importante ela realmente acompanhar, né, esses sintomas com um profissional, um médico, né, para fazer a reposição, caso necessário, porque vai melhorar muito a qualidade de vida da mulher, né, melhorar o relacionamento dela com o seu esposo e melhorar a energia, né, melhorar a disposição, vai diminuir a chance de osteoporose, melhorar a saúde cardiovascular. Então, quando bem indicado, ele tem muitos benefícios, essa reposição hormonal. Então, é importante procurar um médico, né, para saber se você tem indicação de fazer essa reposição, caso você tenha alguns desses sintomas. Perfeito. Muito interessante e enriquecedor o programa de hoje. Encerramos por aqui. Se você tem dúvidas, começou a sentir esses sintomas, procure um médico, não deixe passar esses sintomas, afetar o seu dia a dia. Mas se ficou alguma dúvida sobre esse assunto de reposição hormonal, deixe aqui nos comentários que nós respondemos vocês. Até o próximo programa. Até mais. Muito obrigada, doutor Danilo. Eu que agradeço, Daniele, e até a próxima. Até a próxima.